Olá, hoje vamos falar um pouco sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. São assuntos muito comuns de aparecer nas provas de física e a gente precisa ter muito cuidado com eles. Quando eu falo de uma grandeza escalar, eu estou falando de uma grandeza que tem apenas um número, apenas um módulo, tá? Claro, carregando a sua unidade. Mas quando eu falo de grandezas vetoriais, eu estou falando de grandezas que carregam módulo, carregam direção e carregam sentido. São essas três características que são importantes para mim. Quando eu estou falando de uma grandeza escalar, eu posso te dar um exemplo, o tempo, posso te dar um exemplo, a temperatura, posso te dar um exemplo, a energia. São grandezas que eu não preciso perguntar, eu não preciso saber qual é a direção. Eu não falo 25 graus para a direita, então eu não preciso ter essa preocupação. Porém, do outro lado, as grandezas vetoriais, eu tenho essa preocupação. Eu falo 2 metros por segundo para a velocidade e eu preciso saber se é para a direita, se é para a esquerda, se é para baixo. Eu falo isso para força. Força é um assunto bem comum da gente trabalhar no vestibular. Eu tenho lá a minha preocupação com as forças e como elas atuam sobre os corpos. Vou te dar um exemplo. Eu estou falando de uma grandeza que é vetorial e no meu exemplo eu tenho um corpo sujeito a duas forças. Uma força de 3 newtons para a direita e uma força de 4 newtons para baixo. Eu não posso simplesmente chegar para essas grandezas que são vetoriais e falar, olha, a força resultante que atua sobre esse corpo é de 7 newtons. Porque eu estaria omitindo a informação para baixo e para a direita. Logo, se eu quiser saber a força resultante, eu tenho que fazer uma soma vetorial, tem esse símbolo, essa pequena flecha em cima da força, igual a força 1 vetor mais a força 2 vetor. Então eu estou falando para você que dessa soma vetorial eu preciso olhar para cá e ver a direção e o sentido. Como eu estou falando de duas forças e essas duas forças são perpendiculares, quem resolve o meu problema é o teorema do Pitágoras. E aí eu acabo com essa relação para o módulo das forças. Quando eu escrevi essa relação que vem do Pitágoras, eu estou falando que eu já considerei a direção e o sentido. Resolvendo essa conta, eu teria a força resultante ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Eu estou falando de 9 mais 16. Estou falando de força resultante ao quadrado igual a 25. Ou seja, estou falando que a força resultante que atua sobre esse corpo é uma força de 5 newtons. A força que eu poderia substituir essas duas aqui e teria o mesmo efeito. E não 7, como eu poderia pensar se eu pensasse isso com grandezas escalares. A força resultante, ela teria essa cara aqui, ó. A força resultante seria essa força aqui de 5 newtons. Essas duas forças, ou essa única força, tem o mesmo efeito dinâmico sobre esse corpo. Obrigado.